Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa palestrante será a Nilva Bussata, que está sempre aqui conosco, nos ajudando sempre, atendendo os nossos pedidos, né, Nilva? Quebrando os nossos galhos, né, querida? Assim, em cima da hora, né, meu bem? Mas hoje é minha, né? Hoje é sua, hoje você já estava escalada. E então ela vai falar sobre o tema auto-perdão. Então agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos elevar os nossos pensamentos, unir os nossos corações, rogar a Jesus que esteja conosco, rogar aos nossos mentores espirituais que amparem a Nilva, que intua ela e que possamos, a cada dia que passa, ir progredindo no nosso caminho, na nossa caminhada, né? E que vamos aprendendo cada vez mais para nos tornarmos sempre pessoas melhores amanhã do que fomos hoje. E pedimos a Jesus que esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Você faz a prece. Boa noite a todos. Essa palestra, em 2017, 2018, eu trabalhei muito o tema culpa. E aí as pessoas entendiam a culpa e ficavam angustiadas, né? Eu pensei, deixa eu fazer, eu fiz um perdão específico e aí depois eu fiz do auto-perdão. Então, vamos... quando a gente pensa em perdão, efetivamente, a gente pensa de perdoar o outro. E, de verdade, é mais fácil perdoar o outro do que a nós mesmos. E falar de perdoar o outro, todos os momentos, tudo que nós vamos vendo no Evangelho, que tem algum nível de reflexão, fala-se do perdão ao outro, que nos lesou, que nos magoou, que errou conosco. Tá? Então, vamos pensar no auto-perdão, a gente se perdoar. Você se sente culpado por alguma coisa? Não precisa contar, gente. Tá? Minhas palestras são sempre reflexivas. Vocês pensam e lá no final vocês veem como que fica esse tema dentro de vocês. Não deixa de ser meio terapêutico. Já que sou psicóloga, sou espírita, né? Vamos aproveitar o ensejo. Como você se relaciona com os seus erros? Você aceita bem? Errei, puxa vida, como é que eu faço da próxima vez? É assim que vocês lidam? Você consegue perdoar os seus erros? Bom, quando a gente está falando em erro, a gente está falando em comportamento. Precisamos organizar melhor o raciocínio. Então, a pergunta é: você sabe dizer quem somos nós? Por que nós pensamos do jeito que pensamos, sentimos do jeito que sentimos e agimos do jeito que nós agimos? Vocês sabem nesse momento? Se nós pensarmos no outro, né, a gente tem ideia do que pode acontecer, como essa pessoa pode se comportar? Se passar por uma crise, por traição, frustração, decepções, ganho de dinheiro, perda de dinheiro, perda de saúde, como vai lidar com a idade. Vocês têm ideia? A gente acha muitas vezes que dá para imaginar, né? Ele mexe, eu falo para alguns pacientes assim, se a gente voltasse 10 anos atrás e contasse para você mesmo o que você ia fazer nos próximos capítulos, você acreditaria?
vocês, ó, vocês de hoje voltando lá, 15 anos atrás, e contando como foi o caminho. Vocês acreditam? Então, quem é o outro? Ilustre e desconhecido. Gente, cada vez que vocês estão pensando, como fulano fez tal coisa, lembrem desse slide. Mesmo que a gente conheça alguém há 10, 20, 30 anos, não pôr um ponto final, fulano é assim. Podemos dizer, fulano foi assim até agora. No futuro, não sei. E aí? Você sabe quem você é? Você consegue me garantir que aquilo que você já foi até agora, você consegue manter no futuro? É perigoso, não fala da gente. Você sabe me dizer como vocês vão se comportar se passar por crise, por perdas, frustrações, traições, ganho de poder, perda de poder, ganho de dinheiro, perda de dinheiro? Slide de $1 milhão. Sim, enquanto espíritas, não precisaríamos ser espíritas, mas enquanto espírita, isso é muito real. Nós somos desconhecidos de nós mesmos. Nós podemos saber o que nós fizemos até agora, porque nós não sabemos dizer por que fizemos o que fizemos. Tá? Mas de agir de forma correta, ética, honesta, a gente espera só coisa boa nossa. Isso também é aqui na casa. Baseados em que vocês esperam, o que vocês esperam de vocês? Veja, quando ele está pensando em o que esperar de alguém, é alguém em diversos níveis, enquanto criança, adolescente, idade madura, envelhecimento, dá para a gente esperar a mesma coisa? Vamos dar um celular. Né? Esse povo aqui vai ter mais capacidade, mais rapidez para dominar o bicho. Então, conforme o nível de maturidade de idade, podemos esperar coisas diferentes. Conforme o grau de instrução, alguém que tem o primário, alguém que tem o pós-doutorado, podemos esperar a mesma coisa? E aí a perguntinha que não quer calar. Estamos no centro espírita. Nós sabemos qual é o nosso grau de evolução? Para nós sabermos o que esperamos da gente? E aí? Por que é desse jeito? Por que nós não temos como saber? Porque somos espíritos encarnados no processo de evolução. E aí, vem a pergunta. Nós não sabemos qual que é o nosso nível evolutivo nem o do outro. Mas tem algum segredinho, algum jeito de a gente saber? Tem. Não é o que a pessoa pensa, não é o que a pessoa sente, é o que a pessoa faz. É como ela age. Quer saber a verdade de alguém? Veja o que efetivamente ela faz. Ah, mas ela tem um sentimento tão grande. Ah, que bom, já tem um sentimento legal, mas veja o que ela consegue fazer. Gente, está cheio de pessoas cheias de amor com um monte de comportamento que gera dor, não amor. Bom, é uma forma simples, mas para a gente ter um pouquinho de noção. O que rege o que nós fazemos? As nossas crenças, as nossas expectativas, nossa emoção no momento,
nossa maturidade e nossa autoestima. Como a gente se relaciona com a gente mesmo. Né? Digamos, tudo isso junto dá o nosso nível evolutivo. Vamos lá. Crenças. Encontrar o príncipe encantado. Expectativa. A qualquer momento eu vou encontrar. Opa, estou apaixonada. Encontrei. Uma pessoa normalmente, uma pessoa com mais de 50, procura um bom companheiro. Um ogro, né? A pessoa já sabe que é uma ogrinha também, então assim, se achar um ogrinho legal, já tá bom. Não está procurando quem vai fazer ela feliz para sempre. Então, conforme a nossa emoção, se eu estou apaixonada, eu sou capaz de fazer coisas. Eu estou acompanhando um casal que eles, depois de 20 anos casados, separaram, agora estão retomando. E aí, assim, eles estão na dúvida: será que eu amo? Será que eu não amo? Será que eu vou me apaixonar de novo? Será que eu não vou? Eu falei: olha, nós não estamos buscando apaixonamento, porque apaixonamento passa. Ou ele se aprofunda e se torna amor, ou ele vira nada. Tá? Agora, duas pessoas maduras que vão se olhar e se ouvir, pode ir construindo uma relação de amorosidade. Estamos num outro nível de maturidade. Então vamos lá. Como que a gente avalia um comportamento? Normalmente a gente avalia o que a gente fez lá atrás num ângulo diferente, onde a gente já está mais maduro, num outro estado emocional, distante do contexto em que aquilo aconteceu, onde você já reviu as suas crenças, onde você já modulou melhor suas expectativas com relação à vida, com relação aos outros. E aí, desse ângulo, né, olha a imagem que eu escolhi, né? Eu, senhora, avaliando o que a adolescente fez. Passaram-se 40 anos. E quantas coisas me amadureceram, como meus níveis de expectativas mudaram. Aí eu vou olhar aquilo que eu fiz aos 15 anos. São praticamente duas pessoas diferentes, né? Vamos lá. Estamos falando de comportamento. Vamos entender. Estamos falando de auto-perdão. O que a gente vai perdoar? Comportamentos e atitudes que nós tivemos. Então, eu estou trabalhando com vocês o quê? Como que a gente avalia um comportamento. Então, você vai analisar aquela resposta, aquilo que você fez naquele momento, se ela foi funcional ou não. Segundo, esse teu novo momento. Vamos hipotetizar. Lá, enquanto adolescente, eu me apaixonei e acabei engravidando. E o rapaz não quis assumir. E ele me convenceu a tirar. anos, 55. 40 anos depois eu olho para aquilo, mas como que eu fui capaz de tirar uma vida? Hoje, não tiraria. Mas lá naquele momento, com medo, nossa expectativa, com medo do pai, com medo de como seria a vida, parecia a solução mais rápida, mais fácil, indolor. Veja, a gente olha, né? Aquela resposta não foi funcional. Não é algo que passa pelas nossas crenças e valores atuais. Como é que a gente analisa? Né? O que aquele nosso comportamento quer dizer? Que naquele momento, com as crenças que você tinha, com as expectativas que você tinha, com as emoções do momento, com a maturidade disponível, naquele nível de autoestima que você tinha, o que saiu de você foi esse. Então vamos pensar, a minha história hipotética. Uma menina que achou que tinha encontrado o seu príncipe encantado, expectativa,
é crença, apaixonada, sem maturidade nenhuma, com pouca autoestima, porque não queria que o rapaz largasse dela, porque ela estava apaixonada, então tinha medo de perdê-lo, tinha medo do que a família ia falar, medo de como seria a vida, ó, as emoções. Ela opta por tirar. Foi uma boa solução a curto prazo, provavelmente não garantiu continuar com o rapaz, teve que passar pela dor de perder o rapaz mais na frente. Mas aquele comportamento foi uma resposta a esse contexto. Qual que é a forma saudável de se encarar esse comportamento? Aceita que aquilo foi o seu melhor, que você estava muito aquém do que acreditava sobre você mesmo, e tira todo o aprendizado possível da situação para a sua vida, para você chegar onde você pensava que estava. Então, assim, puxa, eu achei que eu já fosse capaz de dar conta. Eu achei que eu estava aqui, eu descobri que eu estou aqui. O que eu tenho que fazer agora para chegar onde eu acho que é o comportamento correto? Entende que aquele incômodo, a culpa que a gente sente, de verdade a gente só vai se libertar quando a gente tiver condições de reparar o que a gente fez. Aí vamos tentar entender um pouquinho. Para a gente entender o nosso comportamento equivocado, que ainda não é correto, que ainda não é funcional, nós precisamos entender como é o aprendizado do espírito. Vamos aplicar a doutrina espírita? Que nos diz onde estamos, quem somos, com quem estamos, por que estamos aqui e como se dá a evolução. Onde estamos? No mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde o orgulho e o egoísmo fazem parte. Quem somos nós? Espíritos criados simples e ignorantes, mas dotados de todas as aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Aqui está boa parte da explicação de por que nós podemos errar. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Uma criança de 3, 4 anos, ela é simples e ignorante, mas tem toda a aptidão para aprender tudo o que tiver de conhecimento disponível. Com quem estamos aqui? Com espíritos de diferentes ordens. Então, vamos lá. Quem está encarnado na Terra? Esse é um slide que vale a pena memorizar. Espíritos de terceira ordem, ignorantes, todas as más paixões, desejo do mal, começando a ter o desejo do bem, onde o orgulho e o egoísmo predominam. Então, vocês estão ali, e eu também, tá? Todos nós temos orgulho, egoísmo, começando o desejo do bem. E temos muita ignorância. Nesse planetinha aqui, quem habita, quem está encarnado? Esse tipo de espírito. Por que estamos aqui? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão para com o fim de esclarecê-los e de os fazer progredir progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, até aproximar de si. Estamos aqui, então, para evoluir, para nos desenvolvermos todas as virtudes que ainda não temos. Né? Como é que se dá o processo? Diminuir a animalidade e aumentar a angelitude. Nós estamos em algum pontinho aqui. Agora vamos lá. Sermos um espírito simples e ignorante num planeta de provas e expiações significa o quê? Que você está aqui para isso. Tentar acertar dentro do seu limite. Não é parar acertar, é tentar acertar. Isso significa, escute o que eu vou dizer, você pode errar. Nós podemos errar.
Quando eu falo isso, vocês acham dentro de vocês a permissão de poder errar? Ou vocês são rígidos e não se permitem errar? Você tem esse direito dado por Deus. Por quê? Se somos criados simples e ignorantes, nós podemos expressar nossa vida. Uma criança de 3 anos tem o direito de expressar. Lembra, nós não sabemos nossa evolução espiritual. Então, nós não sabemos o que vai sair de nós. O que isso significa? Que estamos aqui para nos modificar, chegar de um jeito e sair do outro. O que mais significa? A vida, como que isso acontece? A vida, toda a programação reencarnatória vai ser no sentido de oportunizar a que a nossa imperfeição se torne visível. O objetivo das situações e das pessoas é que nós nos treinemos em novos recursos. Vocês veem que alguns raciocínios, alguns slides eu trago em todas as palestras que eu faço a construção para trabalhar o tema no final. E o que eu estava falando faz sentido se a gente entender que o significado do pecado, da palavra pecado, é errar o alvo. Nós não estamos aqui para acertar o alvo. Nós estamos aqui para tentar acertar. Enquanto a gente não acerta, a gente está em pecado. A gente pode pecar. Não tem como treinar uma nova habilidade e conseguir ela de cara. O que o Espiritismo nos diz? Todas as situações que nós vamos viver, elas nos trazem uma consequência do passado ou algo que eu já estou apta a desenvolver. Vocês entendem que há uma grande chance de que eu erre? Porque é um desafio que eu já não consegui lá atrás, ou é um desafio novo que eu ainda não experimentei? E aí, de novo, só podemos ser como somos, pensar como pensamos, sentir como sentimos e agir como agimos. É a única coisa. Se eu tenho 3 anos, eu posso me comportar com 3 anos. O menino aí só pode se comportar segundo a idade dele. Nós já fomos assim. Hoje a gente olha nossos comportamentos lá de criança e a gente olha, nossa, mas que infantil. Lembre do não julgueis? É para não julgar o outro, nem a nós. Nós temos o direito de ser quem nós somos. E lembre, dentro da encarnação, a gente tem o grau do esquecimento. Então, vocês não vieram, né? Vocês receberam, talvez depois que vocês cresceram, uma certidão de nascimento com o currículo de vocês? Quais foram as virtudes que vocês já desenvolveram e quais vocês estão aqui, que vocês são matriculados? Quais são as disciplinas que vocês estão matriculados? Eu não recebi, eu gostaria, tá? Eu gostaria. Eu fico até pensando o que poderia desenvolver, né? Fazer uma avaliação, né? Tem alguns recursos de treinamento de pessoas que dá para a gente usar. Eu fico pensando em ver isso espiritualmente. Vamos ver quanto orgulho, quanto egoísmo você tem. Né? Então, se nós temos o grau do esquecimento, nós não lembramos como aprendemos e nem o que temos. Então, faz mais sentido esse slide agora? Quem somos nós? Ilustres desconhecidos de nós mesmos. Nós não sabemos o que tem aqui dentro. Nós estamos aqui exatamente para essa aventura. Descobrir o que tem dentro. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida? Então, evoluir nessa vida e resistir ao mal. Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos aqui para nos conhecer. Tem outra palestra que nós já trabalhamos. Então, se eu estou aqui para me conhecer, porque eu não me conheço. E aí, como é que a gente descobre como nós somos?
dinâmica para o desenvolvimento do espírito. Aqui vem a história do lago. Né? A pessoa chega para o lago e pergunta: por que você está indo na minha água? Aí o lago responde: ah, sabe o que é? Ah, veio alguém aqui, cutucou e subiu a lama. Aí a pessoa fala assim: não, você está indo na minha água porque você tem lama no teu fundo. As pessoas e as situações cutucam. Meu marido me traiu. A traição me cutuca. A mágoa, a raiva e a vingança, não foi ele que colocou aqui, tá? Ele cutucou essa parte que estava aqui quietinha para eu tomar consciência. E aí vamos imaginar que venha muita mágoa, muita raiva e desejo de vingança. Eu posso, porque eu estou nesse nível. Eu não sabia, eu nunca passei por isso, e no que eu estou passando aparece tudo isso. É meu. Ninguém colocou. E aí veja. Todo o processo de aprendizado, vamos lá, ser capaz de aceitar o comportamento do outro. É um alvo. Até eu conseguir entender, né, não mexer com o meu orgulho, meu egoísmo, porque o outro me traiu. Como que ele fez isso comigo? Quem te disse que ele já era capaz de ser fiel? Quantas pessoas são fiéis na encarnação inteira? Gente, ser psicólogo nessa hora, com contato de vocês, viu? Complicado. Tem situações que eu jamais imaginei que a pessoa seria capaz, e num determinado contexto a pessoa é. E ela tem direito. Ela vai aparecer a característica dela. E aí ela entra naquilo que no Espiritismo a gente aprende. Ó, como pode apagar os traços de uma falta e suas consequências? Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Tá? Existe um percurso. E aí vejam, o arrependimento, aquela hora que eu olho e falo, puxa, como que eu fiz aquilo? É um alerta, como se um alarme despertasse dentro da gente. E é na verdade é um momento de crescimento, gente. Que quando a gente está dentro, aquilo parece normal, aquilo parece natural, aquilo parece a única resposta possível. Quando a gente consegue olhar algo que a gente fez e falar, não gostei, na verdade a gente está despertando a nossa consciência. O psicopata não sente culpa. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade ainda. Tá? Então, o arrependimento seria o momento que eu me arrependo daquilo que eu fiz. Começa a existir um conflito, e que para a gente conseguir essa paz de consciência, a gente vai ter que passar pela expiação e pela reparação. Então, esse é o caminho saudável: arrependimento, expiação e reparação. E aí vamos entender. O meu erro, eu errei. Foi uma resposta que não foi funcional. Então, como é que eu posso lidar com isso? Não aceito, porque eu tinha que ter agido de outra forma. Se paralisa julgando, condenando, se depreciando, se sentindo inferior aos outros, indigno, e que tem que fazer de tudo para esconder de todos aquilo que é. Essa é uma reação que nós temos. Quando nós não gostamos do que nós fizemos, nós erramos. Gente, é muito fácil olhar depois e falar, eu deveria ter agido. Gente, normalmente a gente dá o nosso melhor. Se não saiu, é porque nós não tínhamos condições. É injusto a gente ter pensar isso. Outra coisa,
nós espíritas caímos muito aqui. Conhecer o que é correto é igual a conseguir agir de forma correta? Aqui eu sempre brinco, né? Saber um livro de receitas inteiro de cor é igual saber cozinhar essas receitas? Só quem pegou uma receita e foi para a cozinha descobriu que não. O que isso significa? Você está, nós falando de julgamento, tá, gente? É a gente olhar e achar que você deveria ser melhor do que você consegue ser. Baseado em quê? Que você espera as coisas de você. Toda a construção é mais ou menos para me chegar aqui. Baseado em quê? Ah, mas eu não quero errar, eu não tenho prazer em errar. Ok, é o alvo. Mas não querer errar significa já ser capaz de não errar? Que Deus erra, porque foi Ele que te criou. E você é uma forma que deu errada. Se Deus é perfeito, e você deu errado, então Ele também não é perfeito. Ou que Deus é sábio, faz a gente simples e ignorante e tem que nós temos que fazer as coisas certas, nós não podemos errar. Não te dá os recursos e quer que você faça de forma correta. É disso que nós estamos falando? Então vamos lá. Esse é o caminho patológico da nossa relação com Ele. A gente empaca aqui no arrependimento, fica na culpa e no remorso. Tá? E olha o que a Joana de Anjos nos fala. Culpa é um movimento de preguiça moral. Esse é um slide que vale a pena levar na memória. Crescimento seria ter coragem moral de reparar, fazendo o bem possível. Passa a contrariar a lei, não mais ferindo ao outro. Normalmente é algum comportamento que a gente fez com o outro, mas ferindo a si mesmo. Preguiça moral, a gente fica se sentindo culpado. A raiz da culpa é nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas que nós temos. E aí, a gente empacada aqui, a gente se auto-julga, se auto-condena, se auto-pune, pior do que a autopiedade. E aqui a ciência nos traz uma coisa muito impactante, que o ser humano se satisfaz em processo de aprendizado e de superação. Não vem corroborar o que nós aprendemos na doutrina? Nós estamos aqui para evoluir. O que é evoluir? Aprender e se superar. Mas tem um circuito patológico. Circuito culpa-recompensa. Se eu me sinto culpado, eu busco formas de me sentir punido. Aí quando eu me sinto punido, eu me sinto satisfeito. Gente, mas esse não é o processo de arrepender, expiar e reparar. Esse é o processo de ficar estagnado aqui. E pior, vocês acham que se eu me ferrei, eu acho que aquele tanto que eu me ferrei é o suficiente? Não. Eu vou buscar uma outra forma de me punir. Vamos lá. Tema: auto-perdão. O perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Gente, o que contrapõe a culpa? O perdão. A aceitação. Aquilo que saiu de mim ainda não foi um comportamento que era correto. Eu errei o alvo. Vamos lá? O que é a reencarnação, gente? É uma nova tentativa de acertar o alvo. Nós podemos errar, nós estamos aqui para errar. Contudo, quando a gente empaca na culpa, entra nesse circuito culpa-recompensa,
a gente deixa de tentar acertar de novo. Tem duas coisas que impactam o nosso movimento: culpa e medo. Eu me sinto culpado por errar e tenho medo de errar de novo. Então eu fico aqui paralisada. Lembra de por que a gente está encarnado? É mudar. Parar, nós não vamos mudar. Nós temos que estar em movimento, nós temos que estar tentando. Errou uma vez, errou outra. Vamos lá, até acertar. Nós estamos aqui para isso. Ó, você sabe o sentimento de ressentimento? A gente fica brigando com a gente mesmo. A vida, ser nada mais é do que a expressão de quem ele é. Aquilo que saiu de nós era o melhor de nós. É um comportamento de terceira série, 3 aninhos? É. Quem disse que a gente já estava em condições de ser diferente? O auto-perdão é assumir quem você é. Nem melhor, nem pior. Essa sou eu. A vida me dá o direito. E eu não me dou o direito. Porque, gente, há todo um planejamento. Os engenheiros da reencarnação calculam as coisas milimetricamente. As experiências precisam ser adequadas à nossa capacidade, senão seria injusto. Então, essa vaga aqui nesse corpo é uma pessoa que nem eu, que pensa como eu, sente como eu e age como eu. Essa vaguinha que vocês estão ocupando é de vocês. Não é para alguém melhor que vocês, não é para alguém mais evoluído do que vocês, é para vocês. Porque vai fazer você contracenar com pessoas e situações ajustadas, adequadas para os desafios necessários. E já é esperado que as primeiras tentativas não serão eficazes. E a capacidade, auto-perdão, tem a ver com se aceitar. Essa sou eu. Aquela hora que a gente olha, que bobagem que eu fiz. Fiz. É feito. Como é que eu... Se eu não sei fazer ainda, tem algum jeito de eu aprender? Fazer melhor? Gente, hoje em dia tem como aprender tudo. Direito de ser quem você é. Pensar como você pensa. Sentir como você sente. E agir como você age. Estar no nível evolutivo que você está. Lembra, nós estamos aqui para ser exposto às pessoas e situações, para aparecer o que está dentro de nós. Para quem conhecer primeiro? Nós. Gente, é fácil não ter raiva quando ninguém me provoca. É fácil. Como brinca, é fácil ser mãe de filho bom. Parece o melhor de nós. Nosso orgulho. Né? Olha o meu filho, olha como ele é inteligente, como ele é carinhoso, como ele é maravilhoso. Fui eu que fiz. Mas levar o corpo. Fácil. Agora vamos ser mãe de um filho difícil. Vamos ser filho de uma pessoa difícil. Um companheiro difícil. E veja, por que a vida coloca essas pessoas? Temos as expiações e as reparações, ok? Que servem para o nosso aprendizado. Então, como eu vou lidar com meus inúmeros erros? As respostas possíveis para mim naquele momento. As que eu já cometi e as que eu vou cometer. Eu vou seguir esse curso. Eu posso errar? Vou ter consequências, gente? Eu vou, mas não tem. É um mecanismo de aprendizado da vida. É ensaio e erro. Não tem como ser diferente. Então, quem briga consigo porque não quer errar, está pecando.
Está errando ou não se aceitar? Ser imperfeito. Está sendo orgulhoso. Gente, expressão de orgulho. Não de humildade, tá? Eu, na minha formação religiosa, eu tinha a sensação que era assim, quanto mais eu tivesse consciência de que eu era culpada, mais chance eu tinha que Deus ficasse com peninha de mim e me perdoasse. Não é simples assim. Tá? Então, vamos aceitar as nossas limitações, entender que nós estamos no lugar certo e que tudo foi providenciado para que a gente conhecesse não as nossas virtudes, sim as nossas imperfeições. Fazer a prece. Pai de infinito amor, infinita bondade, agradecemos-te a oportunidade de estar aqui encarnados, nesse momento tão especial da humanidade. Pedimos, Pai, que nos auxilie a aceitar a nossa humanidade, as nossas imperfeições, que consigamos olhar para a nossa história e ver que aquelas reações que deixaram a desejar mostraram quanto trabalho tínhamos ainda pela frente. Permita, Pai, que não estacionemos na culpa, no remorso, nas autopunições, que possamos sim olhar com humildade quem ainda somos e com coragem enfrentar os próximos desafios, para que possamos fazer de forma diferente aquilo que já entendemos